Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui o Rodrigo Trevisan. Ele é pai de 2 meninas, tá esperando a terceira, tá no forninho, tá a caminho. Ele é um executivo com uma larga experiência no setor aéreo que, num determinado momento da carreira, mudou e está levando a experiência do segmento aéreo para o segmento rodoviário. Ele vai contar um pouco dessa trajetória e desse desafio para nós durante o nosso episódio de hoje. Eu estou recebendo aqui o meu querido amigo Rodrigo Trevisan, conhecido de longa data. A gente não vai falar aqui de quanto tempo para não entregar, mas de alguns anos atrás. Rodrigão, super prazer te receber. Obrigado por ter vindo. Melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco para nós a tua trajetória profissional. Como é que você... Eu sei que você nasceu em Mauá. Como é que você começa a tua carreira? Como é que você vem parar como CEO, né, da WebMob, que é uma startup, né, do grupo JCA, que é um dos maiores grupos de transportes do Brasil. Para quem não sabe, dono da Cometa e outras marcas. O Rodrigo vai contar um pouco aqui pra gente. Conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional, cara. Legal. Primeiro, obrigado, né? Imagina, pelo um convite. prazer. É sempre um prazer poder falar sobre carreira, dividir um pouco da experiência. Então, muito obrigado. É o IMOB, só corrigindo você. O IMOB, desculpa. Não tem problema. É sempre... É bom que marca, né? É feito de marketing. Boa. Falar um pouquinho sobre carreira, sobre... Eu sempre penso o seguinte, né? Quando a gente vai falar de carreira, eu gosto de começar lá atrás, né? Da onde eu vim, da minha formação. Eu sou de Mauá, né? Eu nasci em Santo André, mas minha vida toda é em Mauá. Meus pais ainda moram lá, na região do ABC. E minha vida toda começa numa região de periferia mesmo, né? Então eu morava próximo à comunidade, né? Então... E uma trajetória que começa com... Eu lembro muito... Eu ligo isso com coisas importantes da minha vida, porque eu lembro da minha mãe indo buscar lugar no grupo escolar para mim. Uhum. E por algum motivo, tem um negócio de data, né? Você nasce em junho, outubro. Eu não poderia começar no ano... No grupo escolar naquele primeiro ano. Naquele primeiro ano. Aí minha mãe procurou uma escola particular. E aí eu entendo que começa a mudar um pouco a minha vida. Porque nessa escola particular eu consegui uma bolsa. Passei nessa escola particular lá em Mauá todos os primeiros anos da minha vida. Né? Então, e comecei a aprender, primeiro, sobre as amizades, né? Quanto é importante você ter amizades que te fortaleçam, né? Que te levem para caminhos positivos. Até porque nos lugares que eram meus vizinhos, eu tive muita gente que se perdeu. Ou por problema de droga, ou problema com a polícia. Né? Então, eu sempre vi que esses amigos meus da escola... Que me ajudaram de outro jeito, né? E o valor da educação, né? Porque eu acho que e eu penso hoje como pai, né? Você deve ser assim também, que não tem nada mais importante do que dar uma boa educação, uma boa formação. É isso aí, cara. E acho que... E aí, falando um pouquinho sobre carreira, né? Eu acho que um grande diferencial para mim de carreira, nesse tempo todo que a gente vai conversar aqui, tem a ver com a educação, de nunca querer parar de estudar. De entender que estudar não é só educação formal, né? De ser curioso, de o que o pessoal chama hoje de long life learning. Eu acho que eu sempre tive isso na cabeça de começar a procurar desafios, procurar coisas novas. Toda a minha carreira foi motivada por... tem uma área que é nova, tem uma área que tem perrengue, tem uma área que ainda precisa descobrir. Cara, é ali que eu quero estar, porque ali tem oportunidade. Então, eu comecei a construir minha carreira assim. Passar rapidamente, você falou que podia contar... Não, conta aqui à vontade. Cara, aqui a estrela é você. Conta à vontade. A gente quer saber da tua trajetória, mas fica à vontade. Eu acho que depois que eu passei essa parte, fui fazer curso técnico, porque não tinha como pagar uma escola particular já nessa parte do segundo grau, né? Hoje
sem sei como que é o nome, mas não é mais segundo grau. Ensino médio. Ensino médio. Eu também, outro dia tava falando, não tem mais a 8ª série, não, tem a 9ª. Falei, ai, meu Deus. Então, eu sempre Agora que as nossas filhas vão entrar, a gente vai ter a reciclagem, a gente né? vai saber como que funciona. E aí fui fazer curso técnico, né? Fiz curso técnico de mecânica, lá na ET em São Bernardo, no Lauro Gomes. Tinha vestibulinho, era difícil de entrar, eu então também tinha fiz. que estudar. E aí eu acho que são as coisas que vão te colocando na carreira. Ali eu aprendi uma base técnica de matemática, de física, de química, que me ajudou para outras coisas da carreira, né? Fora aprender de vida mesmo, porque você está lidando com ali um objetivo profissional. Estudava o dia inteiro, então eu saía de Mauá super cedo, pegava ônibus. Naquela época, na volta, ainda pegava carona. O pessoal dava carona antigamente, né? Mas foram 3 anos muito interessantes. E aí eu fui estudar... Quando eu terminei o curso técnico, tinha que fazer estágio. Eu fui fazer estágio numa manutenção, de uma empresa grande chamada Rodia. Trabalhar com... Lá fazia fio de nylon, né? E aí eu descobri que eu não gostava daquilo. Não era pra você. Cara, gosto de mexer como hobby. Tenho lá o carro que eu mexo, lá tem o Fusca que eu mexo e tal, como hobby. Mas fazer aquilo no dia a dia não era o que eu queria mesmo, né? E aí fui fazer vestibulinho, que acho que tem muita gente fazer vestibular. Vestibular. Aí você foi pra faculdade. Para ir pra faculdade. Aí tinha cursinho naquela época. Eu fui fazer um cursinho que acho que nem existe mais, hoje chama Universitário, em Santo André. E o que vai fazer na faculdade? E é aquela coisa que todo mundo passa, né? O que eu vou fazer na faculdade? Pô, na parte mais de engenharia, não quero, não é o que eu quero. Aí, para ir pro vestibular, entrei no primeiro dia na sala, o professor perguntou, quem vai fazer direito? E eu falei, direito pode ser um negócio que gosto de falar, gosto de... Metade da classe levantou a mão. E aí eu sempre tive essa opinião muito crítica, né? Eu falei assim, se aqui no cursinho já está metade da classe falando que vai fazer direito, imagina no mercado de trabalho. Deve ter um monte de advogado por aí, né? Ou seja, vai ter muito mais competição, muito mais competição. Não que não desse para competir, claro. Mas se você puder ir num lugar que te... E passei... E aí, de verdade, passei meses do cursinho sem saber o que fazer. Fazendo o cursinho, mas não sabendo. Se preparando para fazer o vestibular, mas sem saber ainda prestar o quê. O quê. E essa coisa do deixar fluir. Eu não tenho muito problema com isso. Tem gente que fica já ansiosa, né? E aí um dia um amigo meu falou assim, melhor amigo meu, Herbert, chegou para mim e falou assim, cara, eu vou fazer turismo. Turismo? Parece... Mas o que faz um cara turismo, que faz turismo? Né? Aí fui estudar com ele, fui ver. E na época não tinha essa abundância de faculdade. Você tinha na USP, e era 40 por vaga, era super complicado, e você tinha na Ibero-Americana e na Anhembi Morumbi. Eram os 3 lugares que tinha em São Paulo. Não tinha mais nenhuma outra faculdade. E aí fui prestar lá. Passei, também tinha vestibular, né? E aí fui fazer turismo. E aí complementou um outro lado meu, nessa coisa de complementar, que era o lado mais de humanas, né? De estudar essa parte mais de arquitetura, dos fluxos, trabalhar com o evento, fui ser monitor de fim de semana. Que legal! Então, complementariedade, só que eu tinha uma base muito sólida já de matemática e... Lá do colegial técnico. Do colegial técnico. E aí fui fazer um estágio para ir na VASP, na área de reservas. Ah, foi aí que você entrou na aérea. Aí que eu entrei na aérea, na reserva da aérea. Né? Que legal. E quando eu entrei na aérea, o que foi o diferencial? Né? Eu sempre acho que você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu estava tão feliz de estar ali, porque eu nunca tinha... Eu trabalhava em companhia aérea e nunca tinha andado de avião, né? Porque naquela época era muito difícil andar de avião, né? Era muito caro, era né? Muito não é igual caro. É hoje. Lá em casa é o seguinte, quando alguém ia viajar de avião na família, ia todo mundo para o aeroporto. Era um evento, era um evento, cara? É verdade. Parece que é tão distante isso, mas era um evento. O pessoal tinha que se programar. E hoje a gente está mais próximo disso. E eu era bastante jovem e cheguei no call center querendo trabalhar, cara. Estava muito feliz ali. Então, tinha que fazer hora extra, o pessoal reclamava. Eu falei, não, eu faço. E aquilo foi criando um diferencial. Porque o supervisor sempre podia contar comigo. Tanto que, assim, eu tinha 6 meses de call center, acho que eu tinha 15 dias de férias, de folga. De banco de horas. Banco de horas, porque eu não podia pagar, porque você tava ali... ajuda de custo, mas eu tava me divertindo. Né? Às vezes saía de sexta, precisa trabalhar alguém sábado de manhã. Às vezes eu ia da balada já para trabalhar. Trabalhar sem medo, né? E era muito interessante. E quando eu tava com 6 meses ali,
esse supervisor que viu esse diferencial em mim me chamou para fazer uma prova para a área de revenue, que é a área que cuida naquela época cuidava toda a parte de overbooking, precificação da companhia da VASP, né? E falei, topo, né? Esse supervisor hoje trabalha comigo. Né? É mesmo? Trabalha comigo. Que legal! O Alex. Por isso eu falo, trate bem seu estagiário. Eu sempre brinco com ele, porque ele pode virar seu chefe um dia. E porra, que legal! É muito interessante isso. E aí passei nessa prova da VASP e fui cuidar fui aprender. E era um negócio muito novo no Brasil. Né? Tinha poucos lugares que tinha, só a companhia aérea que tinha isso muito forte. Né? No Brasil não era liberado o preço ainda, então não fazia precificação. E aí eu falo, aí começa na minha carreira a coisa do você conhecer gente e abrir seu caminho de indicação. Porque da VASP foi que aí que fui parar na TAM, numa indicação. A VASP estava muito ruim das pernas nessa época, aí não estava conseguindo pagar. Eu pagava minha faculdade, né? Ou pagava não, ou parcelava, né? Porque naquela época eu não tinha muito dinheiro para pagar, né? Para pagar, a gente pagava o que dava, no final do ano chegava, fazia uma proposta para outro ano e assim foi, né? E assim foi, né? Nunca foi fácil, né? E aí, saí da VASP, fiquei um tempo numa agência de viagens, mas não era o que eu queria, né? E um dia eu tô andando no shopping Ibirapuera, um cara que trabalhou comigo falou assim, cara, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, onde você tá? Tô numa agência de viagens. Ele falou, e você? Tô na TAM. Eu falei, pô, cara, tem maior saudade daquele tempo, tá? Fazia um ano que eu tava fora. Ele falou assim, pô, me manda seu currículo. Aí mandei o currículo para ele. Sei que no dia seguinte eu tava fazendo entrevistas, uma semana depois eu já tava na TAM. Tava dentro da TAM. Que hoje é a Latam. Que hoje é a Latam. E aí dentro da TAM, fiquei 15 anos dentro da TAM. Né? Comecei como analista nessa área de revenue. Fui cuidar da parte de precificação. Né? Aí estou fazendo um resumão para a gente não ficar... Os 15 anos, né? Os 15 anos. Era novo no Brasil, porque daí o DAC, na época, que hoje virou a ANAC, liberou a precificação. Cada um faz o seu preço. Faz o seu preço. Né? Foi a época que entrou também a Gol, teve aquela briga o 11 de setembro. Então, chegou a ter tarifa de, sei lá, R$59, São Paulo, Rio. Então, foi muito aprendizado. Depois fui trabalhar no marketing, fui convidado para montar uma área de inteligência de mercado, que era novo no Brasil também. Ali eu cuidei de inteligência de mercado, criei área de produto, trabalhei com todas as marcas, fiquei quase 6 anos no marketing. Depois apareceu um negócio novo que era a internet, né? Começar a vender na internet. Então isso já quase 2009, 2010, eu fui convidado para... Já tinha uma área de internet, tinha sido... Começando, era muito difícil, era tudo muito novo, né? Eu lembro que quando o pessoal vendeu o primeiro 1 milhão no mês, assim, lá teve almoço no fogo de chão para comemorar. Né? Que legal, cara. E aí fui cuidar dessa área de internet quando ninguém falava tava muito começando. disso. Tava começando. Você não tinha essas facilidades que tem hoje de pagamento, né? E fiquei nessa área até 2012. Participei do processo de fusão da LAN com a TAM, desde o começo. Aí que virou Latam. Virei Latam. Passava uma semana no Chile, uma semana aqui. E cuidando da área, cuidando da integração, junto com a área comercial. E foi uma época de muito aprendizado, né, que a gente pode depois falar um pouco mais disso, porque outras culturas, outro jeito de trabalhar, você saber também a hora de fazer intervenção, de como se colocar também. E aí depois foi tão legal essa parte com os chilenos que me fui convidado para fazer um projeto no Chile, para morar no Chile. Aí toquei esse projeto quase 2 anos lá. Mudou para lá com a família? Mudei. Tudo? Minha segunda filha nasceu no Chile, a chilena. Nossa, que interessante. Ela nasceu no Chile. A gente fala que é chileninha, né? Ela adora, acha barato. Pergunta se ela sabe falar uma palavra em espanhol, não sabe, mas é chilena. E no final desse projeto, eu recebi um convite para voltar para essa área de digital, para fazer uma transformação digital lá na Colômbia, na Avianca, que é uma concorrente. Que foi onde a gente se conheceu. Foi onde a gente se conheceu. E aí fui lá, fiz um projeto lá de quase 2 anos também, de implementação junto com a Accenture. E aí, um belo dia, uma vez eu estava assim, sabe aquelas coisas de noite, né? Você está zapeando. Aí comecei a ver um filme. O filme chamava The Way, O Caminho.
E era um filme sobre o caminho de Santiago de Compostela, né? E, cara, eu não sabia da história do caminho, não sabia de nada, assim. Comecei a ver o filme, achei o filme muito interessante. Eu falei, cara, quando eu fizer 40 anos, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Eu não sabia que tinha o livro do Paulo Coelho, não sabia toda essa magia mística que tinha por detrás. Eu queria fazer, eu gosto de trekking, falei, eu vou fazer. E fui fazer. Com 40 anos, estava na Avianca, super bem, já pensando, planejando outras coisas para o futuro. E, resumindo, né, fui fazer o caminho, Rodrigo, 25 dias caminhando. Uau! Levei minha irmã comigo, que a gente tinha umas pendências para resolver. Ou resolve de uma vez ou já era, né, cara? Ou se ama, 25 né? juntos, 25 dias juntos, caminhando. Caminhando. Exaustão, assim, bem legal o caminho. Super, super recomendo, assim, para quem tem... São quantos quilômetros ao todo? Você lembra? São 800. Tem o caminho português, o caminho francês, e tem algumas... O que sai da França até Santiago são 800 e pouco. Dá 35 dias. Eu não fiz todo, eu fiz 505. Caraca, 505 quilômetros caminhando. Caminhando. Tem um dia que eu fiz 42. Caramba. E aí tem vários aprendizados, né? Que, assim, o plano e o papel. Quando você senta ali pra fazer o plano, você fala assim, 42 quilômetros? Cara, eu acho que dá. A hora que você vai pro papel... A hora que você vai pra execução... Desculpa, sai do papel e vai pra execução, você fala, esse dia, por exemplo, eu cheguei a ter meio que quase alucinações, assim, de tão cansado. De tão exausto que tava. Porque não é um caminho reto, né? Você tem... Não, mas é maravilhoso, porque você vai contemplando muito você... Eu divido o caminho em 3 partes, né? A parte que você dialoga com os seus demônios, que eu falo. Porque você fica muito tempo sozinho. Por mais que eu estivesse com a minha irmã, você passa ali... Você levanta 5 da manhã, mais ou menos, para não pegar sol. Porque você não pode ir também no inverno, porque é muito frio. É muito frio, tem que ir no verão, mas também é muito calor. Se você pegar... Depois do meio-dia já é complicado você andar. Então você tem que fazer às 5 para até meio-dia no máximo você já parar. E eu fazia isso, eu acordava às 5 e saía para caminhar e direto, a cada 2 horas parava, passava vaselina no pé para não fazer bolha. Tem toda uma... Então eu falo assim, essa primeira parte é conversando com seus demônios. Você começa a repensar coisas da sua vida. A segunda parte eu falo que é a parte de você se perdoar. Onde você se reencontra com as coisas e fala, cara, eu tinha pouca informação, não devia ter feito isso. E geralmente tem um pessoal que fala que descobre o que fazer, né, depois, quais são os próximos passos. Eu saí com a lista do que eu não queria para minha vida, que eu acho que já é um... Já é um bom caminho, né? Um bom caminho. O que eu não quero fazer. O que eu não quero para minha vida. E no caminho, eu desliguei o celular. Eu mandava mensagem para as pessoas, mas não desliguei o WhatsApp, tudo. Você tirou férias, você estava trabalhando... Tirei férias. Na Avianca, tirou férias... Peguei 30 dias, falei, vou ficar 25 dias off. Caminhando, peguei mais uns dias para depois para passear, fazer uma viagem. E no final, eu liguei meu WhatsApp, apareceu um WhatsApp do meu chefe da JCA, que não era meu chefe. E a história é muito engraçada porque conecta com o que eu falei sobre pessoas que você conhece no caminho. O Gustavo, que é o CEO do grupo que eu trabalho, né? Ele foi fazer um benchmark na TAM em 2010. E você estava lá? E eu estava lá e fui apresentar a área para ele. Cara, eu sempre recebi todo mundo que queria conhecer, porque eu acho que quando você divide conhecimento, você está aprendendo. Você está multiplicando. Está multiplicando, você faz relação, sem nada em troca. E ele gostou tanto da nossa conversa, tudo que falou, um dia você vai trabalhar comigo. Eu falei, pô, Gustavo, eu tô bem aqui na TAM e tal. Só para fazer um parênteses para as pessoas entenderem, o Gustavo é presidente da JCA, que é uma das maiores de transporte terrestre. Né? Então, assim... 1001 Cometa, 1001 Catarinense. E, assim, várias marcas grandes que a gente conhece espalhadas aí pelo Brasil. 2.500 ônibus. Uau! 2.500 ônibus? 2.500 ônibus. Caramba, cara. Faz fretamento, rodoviário, tudo isso. Bom, aí você conheceu ele lá na Latam, na TAM. Na TAM, ele mandou uma mensagem. Pô, queria falar com você. Quando você terminou o caminho de Santiago de Compostela... Sei que você tá fora do Brasil e tal, mas quando você vier pro Brasil, me avisa. E eu até brinco com ele, né? Falo assim... Peguei aquilo ali e falei, cara... vou ganhar um almoço desse cara. E aí, Rodrigo, são aquelas coisas da vida, né? Que eu sempre falo pra ele. Eu cheguei, marquei um almoço com ele, a gente foi numa churrascaria. Como eu morava fora do Brasil, toda vez
vez que eu queria para São Paulo, tinha algumas coisas obrigatórias. Pastel, churrasco, né? E coxinha, porque também você não tem fora. É verdade. E aí nessa conversa com ele, a gente se encontrou tipo 1h, ficamos até às 6h. Eu não falei uma palavra, só ele contando o que ele queria fazer. Eu saí dali, liguei para minha esposa na época e falei assim, ó, vamos voltar pro Brasil. Porque ele fez uma proposta para mim para montar uma área do zero de marketing, né? Buscando pessoas que eu entendesse que fossem... Assim, a oportunidade que você vai ter na vida, sei lá, uma vez, 2 vezes, se Deus for muito bom com você, eu falei assim, tem que fazer, cara. Não era a minha vontade de voltar pro Brasil, né? Na época eu tinha outros planos, queria morar um tempo, talvez, na Europa, tudo. Mas falei, acho que é a hora, né? E aí você veio trazer toda essa experiência que você acumulou ao longo desses anos todos no mundo das aéreas para o transporte terrestre. Isso. Que legal. E aí acho que tem uma coisa de se provar também, que eu acho que o executivo, o profissional, assim, às vezes eu brinco comigo mesmo, sabe? Será que eu consigo fazer isso? Será que E eu tinha... O terreno da aérea era a minha casa, né? Eu sempre... E durante 15 anos na TAM, eu conhecia todo mundo. Todo mundo me conhecia, sabia do meu trabalho. Quando eu fui para a Avianca, já foi uma prova. Será que eu consigo fazer isso em outro lugar? E aconteceu, foi super legal também. Mas vamos mudar de setor, né? É um setor... Ou seja, sai da área de conforto, né? Que eu acho que isso que... Chacoalha a roseira, né? Outro dia eu vi uma palestra do Bernardinho na internet mesmo, que ele fala isso, né? Que o problema dos campeões é como você faz ele acordar às 6h Tem que deixar ele no desconforto, né? E eu acho que eu sempre busquei fazer isso, sabe? Porque quando você fica na zona de conforto, você deixa passar coisas de não estar presente, de não... E eu sempre procurei buscar esses problemas, né? Se não tem problema, não precisa de mim, né? A coisa vai... E todas as vezes que eu montei coisas e quando começa a ficar muito flat, eu falo, já está na hora de eu... De eu buscar outros desafios, né? E aí vim para cá com esse intuito, né? Montar uma área de marketing, não que não tivesse, mas reestruturar, buscar uma área de clientes, CRM e digital, que eram as minhas forças, né? E a gente montou um projeto, era de 3 anos. A gente atingiu todos os objetivos que a gente precisava, né? Pra você ter uma ideia do ponto de vista de venda, a gente vendia quando 8% da venda era digital, né? Hoje a gente já tem rotas aí acima de 80% de digital. Virou o jogo completamente. Virou o jogo. Eu até brinco, né? Que quando eu cheguei lá, no meu primeiro ano novo que eu passei, o Adílio, que é um cara que cuidava da rodoviária aqui do Tietê, falou para mim assim, mas Adílio, era ano novo, né? Um dia antes do ano novo. Falei, são 9h da noite, tá vazio isso aqui. Ele falou assim, cara, 11 horas vai encher. Porque não tinha reserva. As pessoas sabiam que tinha ônibus e iam pra rodoviária. Falei, mas eles não podem fazer isso, vim pra cá. Não, eles vêm. E batata, 11 horas da noite, bombou aquela galera, assim, criança, sabe? Tudo pra... Comprar passagem na hora e não viajar. tinha antecipação. Eu falei, cara, do ponto de vista empresarial... Isso é péssimo, né? Você não consegue se preparar. Porque hoje veio e se amanhã não vier. Né? Você está com motorista contratado, carro contratado. Né? Combustível, tudo ali à disposição, né? E aí uma incerteza muito grande. Né? Isso a gente mudou também. Hoje a gente tem... O Imob hoje tem antecipação de mais de 20 dias. Então, com 20 dias, na média, a gente já está vendendo... O carro está quase cheio. E ajuda a saber se eu posso colocar mais frota, se eu tenho que colocar carro extra. Que eu tira de uma rota, vocês chamam de rota? De linha? Rota, isso, uma tira linha, de uma linha, põe outra. Trata mais, traz um extra. Mas como que o Imob surgiu? Porque você foi... eu me lembro dessa... A gente conversou. A gente tava bastante em contato aí nessa época da Avianca e quando você foi para a JCA. E eu me lembro que você estava muito focado na JCA. E como que foi a criação da Uimob? Como você foi parar lá na Uimob? E o que ela faz exatamente para o pessoal conhecer? Perfeito. O que aconteceu? Quando a gente montou isso, era um projeto de 3 anos. Né? E aí eu fui trabalhando com outras coisas no grupo. O grupo fez um planejamento estratégico até antes de eu chegar. E uma das coisas que ele via é que essa parte de tecnologia realmente ia mudar o jogo. Né? Era óbvio isso, mas... tinha que ser feito, né? E aí
ele colocou algumas vertentes. Investir internamente, que essa era uma área que eu tocava, fazer transformação digital, investir em tecnologia. E aí eu cuidava basicamente dessa parte de cliente. Então, montamos banco de dados, tudo isso. Tinha uma outra parte que era investir através de capital, né? Então, o grupo montou uma empresa, chama 2A Investimentos, que começou a acreditar que podia investir em parceiros para trazer sempre para o negócio. Né? Então, a gente tem algumas investidas de Venture Capital que foi sendo feita nesse período. E onde entra eu nessa história? Que a gente estava um dia fazendo um valuation de uma empresa na área de fretamento. E, cara, passou o valuation, foi fazer o due diligence, aí tinha um problema societário lá. X. Que o negócio era muito legal. Você sabe que tem muito empreendedor. O empreendedor era um cara 10, mas o negócio... E a gente precisava. Aí um dia eu estava assim, sentado, eu olhei para o meu chefe e falei assim, cara, se a gente falasse com o sócio o seguinte, pega esse dinheiro que a gente ia investir, vamos fazer aqui dentro de casa, vamos pegar um time, botar esses caras em outro lugar, tirar eles daqui, vamos fazer... Não tinha nem nome disso. Depois eu fui entender que era intraempreendedorismo. Né? Eu sempre falo pro meu time fala assim, a gente não faz inovação. Eu falei, gente, a gente faz. Só não dá o nome que vocês conhecem. Né? Depois que você vai estudar, você fala, tem uns nomes bonitos que é isso que a gente está fazendo. E aí pegamos um time, colocamos no escritório na Paulista, esse time, e deixamos esse time 6 meses lá trabalhando para montar. E saiu. Aí foi nossa primeira startup, que chamava MobGo, cuida da parte de fretamento. O que é esse fretamento? Tem um monte de gente que mora em Campinas, Jundiaí, que vem todo dia para São Paulo. Todo dia para São Paulo. Ah, legal. Então a gente montou essa plataforma que você vai lá, vê onde você mora em Jundiaí, quer vir para São Paulo. Qual é o ônibus que passa por ali para você? Buca, e você tem um contrato de 1 mês. Vai pagando mensalidade disso. Né? Essa plataforma já está num segundo momento, que é fazer corporativo. Então, todos os contratos de fretamento do grupo também estão aí. Então, por exemplo, a gente transporta todos os colaboradores da Volks. Então, a Volks consegue saber quem são, onde estão, se entraram no carro. A gente consegue avisar para ele se ele não entrou, se ele vai faltar, porque às vezes tem problema de turno. Né? Então, poxa, que toda legal. a tecnologia aplicada a isso. Essa foi a primeira startup. E ela ficou ali sendo tocada. E aí depois a gente foi e montou uma segunda startup. E aí sempre dos problemas, né? Que vocês tinham dentro da empresa. Dentro do negócio. Então é sempre ligado ao negócio. Tá. Então a gente tinha um problema que começou a entrar plataforma, que é um pouquinho do que a gente faz no Imob, plataforma de fretamento combatendo, colocando preços mais baratos. Nem vou discutir se era legal ou não, mas igual a Uber entrou, acontecia. E vocês tinham que ter uma estratégia de... E eu tinha vindo de uma experiência que eu falei assim, olha, uma vez que a gente baixar preço, nunca mais volta. Né? Você pagou R$90 numa São Paulo-Rio de avião, quando você cobra 300, o cara fala, pô, mas você cobrou 90 ali. Né? É percepção de preço. Então a gente falou, como que a gente faz isso? E aí a gente sentou num dia depois do almoço, a gente tinha uma sala de inovação lá. E aí o Daniel, que trabalha comigo, falou assim, cara, quando eu trabalhei na Expedia, naquelas experiências, a gente tinha o Hotwired, que é vender inventário, eu lembro. Inventário ocioso, né? Vamos montar um negócio assim, mas como que vai ser? Mas o Hotwire você não fala o endereço. O que a gente não vai dar para o cara? A gente não fala horário. Dá um range de horário para ele e se ele topar, a gente aloca ele onde tem menos... Vamos ver se dá certo. Aí, e tudo a gente faz prova de conceito, né? Vamos fazer uma POC. Se vingar, a gente vai investir. E a gente montou. E hoje o Outlet de Passagens... foi a segunda marca que a gente botou, cresceu demais, ele responde a quase 5% das vendas do grupo. Ou seja, você vende a capacidade ociosa do ônibus e aí a pessoa compra, mas ela não sabe exatamente o horário. E nem o assento. E nem o assento. Entendi. Só que ela paga um pouco mais barato. O que ela me dá em troca? Ela não recebe isso, o que eu dou em troca para ela? Tarifas mais baratas, até 50%. Que hora que vai ser? Vai ser 10 da manhã. A gente vende por períodos, né? Das 6 da manhã ao meio-dia, do meio-dia. Ou seja, um bom negócio para todo mundo. Eu aloco onde eu preciso alocar, tenho um preço mais barato, não contamino quem quer pagar mais caro, que precisa ter outros features. E a gente abriu para a gente primeiro, depois abriu para outras empresas e está voando.
Hoje você faz para outras empresas também? Também. A gente acabou abrindo como negócio depois. Fez uma cisão e criou uma empresa à parte. Hoje são todas empresas à parte. Hoje são todas empresas à parte. Por isso que virou uma unidade, que a gente chama de eBus, que daí depois a gente pegou e lançou a Imob. E a Imob é uma plataforma mesmo, como que funciona? A gente contrata ônibus para operar nas linhas da empresa. E qual que é a lógica por detrás? São ônibus maiores, né? E a gente tem um trabalho de precificação muito forte, muita antecipação. Então, eu consigo prever e dar preços mais baratos que do mercado. Por quê? Porque eu trabalho com capacidade superior a 90%. Entendi. Os ônibus todos saem lotados. Então, isso me dá respiro para poder fazer um ajuste de preço, né? Porque você não precisa contabilizar o assento que vai vazio. Não, e a gente sempre procura... qual que é a diferença também? A empresa tradicional ela tem que colocar horários no meio do dia, pela regulação, porque é um serviço público. Sim. A gente opera nos horários onde tem demanda. Entendi. Então, a gente consegue fazer essas tarifas e ocupar espaços. Outra coisa que a gente faz, sair de pontos de embarque diferentes. Diferente, não necessariamente só da rodoviária. Então, por exemplo, no Rio, a gente sai do shopping do lado do Santos Dumont, sai da Barra da Tijuca. Então, vai indo... Que é uma outra tendência do público que a gente identificou, que ele também quer coisas próximas da sua casa. Então, para não gastar com deslocamento até a rodoviária. A ideia de mobilidade urbana. Pô, legal pra caramba. Cara, isso vingou. A gente fez uma prova de conceito, começou com 4 carros. NPS acima de 70. O pessoal adora. Coisa mais bacana que eu falo, 50% dos clientes novos que chegam são por recomendação. Não é cara que eu peguei no Google, não é cara que... Pô, você sabe que tem uma empresa aqui... Eu já fui, vai lá, baixa o aplicativo. Um aplicativo. E a gente hoje está com uma base de cliente de 500 mil clientes. Já transportou mais de 1 milhão e mais de 70 carros. Então, assim... E aí vocês pegam os carros, os ônibus, por exemplo, da própria JCA, de outras companhias? A gente usa as linhas da JCA e de algumas empresas parceiras, o rodoviário, e contrata outros ônibus de fretamento para operar essas linhas. Entendi. Então, para a JCA também, a gente está usando um outro ativo, né? Para poder crescer e para poder atender um outro tipo de público. E é super interessante, porque você acaba... E acho que mais interessante que essa experiência também trouxe, que assim, essa empresa começou na pandemia. Ela foi lançada em julho de 2020. A gente não teve uma reunião de time presencial durante 1 ano e meio. Caramba, todo mundo no virtual, todo mundo de casa. Muita gente nova, provavelmente. Tinha gente de dentro, mas tinha gente nova. Então, é uma experiência... Para falar assim, dá para nascer uma empresa no virtual? Dá. Óbvio que tem gente que foi para operação, tem tudo isso, mas assim, time, não. Né? E a gente transportou isso para o dia a dia. Então, a gente continua hoje híbrido, tem uma parte no escritório, tem uma parte que não. E a quarta empresa do grupo, da eBus, né, dessa parte de digital, é o Clube Giro. Então, a gente tinha um trabalho que foi feito de clientes, né? A gente foi lá, contratou Salesforce, botou para rodar, e a gente começou a olhar e falou assim... E o grupo tinha... Todo mundo que quer montar alguma coisa fala assim, eu quero fazer um programa de fidelidade. Né? Toda empresa. Que você chega, quero fazer um programa de fidelidade. 10 da... E aí a gente começou a estudar, né? A Márcia, que trabalha comigo, é expert nisso, cuidava do TAM Fidelidade. Aí eu chamei a Marcinha para trabalhar comigo e falei, assim, a demanda que a gente tem aqui é um programa de fidelidade. Mas eu não sei se é isso que a gente precisa. Né? E aí a gente estudou durante 2 anos. Isso. Estudou mesmo. Foi fazendo o trabalho que tinha que fazer de casa, porque eu sempre brinco que a gente tinha muito dado. Tinha um bando de dados, mas não tinha... Informação extraídas desses dados. E aí a gente montou esse banco de dados e fomos trabalhando, olhando o que deveria ser feito ao longo do período. E estudamos, contratamos uma consultoria para ajudar a gente a pensar. Aí um dia antes de ir para o conselho, a Marcinha, eu lembro até hoje, a Marcia estava apresentando para mim e para o Gustavo, e eu olhava e estava inconformado com aquilo, né? E o Gustavo, eu via que ele também não estava. Eu falava, Gustavo, a conta não fecha, cara. Esse negócio de programa de fidelidade como é hoje, não vai existir mais. A gente está indo para um caminho que... Cara, eu vou recomendar para o conselho a gente esperar mais um tempo. A Marcia quase surtou, né? 2 anos trabalhando naquilo, né? Queria... Aí ela falou, mas eu acho que é esse o caminho mesmo. Ela comprou a ideia de cara.
E a gente foi para um caminho de gamificação quando isso não era tão difundido. E a gente montou um programa todo gamificado, né? Onde você a ideia principal do programa e a gente hoje presta esse serviço para a JCA, que é muito legal. Então, a gente chega para a JCA e fala assim, o que você quer fazer com a sua base? Aí ela lista comportamentos e prioridades. E a gente monta, naquela jornada de 6 meses, qual a estratégia do que a gente tem que fazer para ativar. Cara. E toda vez que o cliente faz aquilo que a gente se propõe, ele vai caminhando numa estradinha e vai ganhando bonificação. Então, é um ganha-ganha mesmo. Passa 6 meses, o jogo zera. A JCA fica feliz que os clientes ativou os clientes que queria. Como queria. E os clientes que foram ativados vão ganhando. Então, provavelmente vão ganhando as recompensas mais rapidamente também, né? Então, começou faz 2 anos, começou na pandemia também. E a gente vai atingir agora, no final do mês, 1 milhão de clientes dentro do programa. Né? Então, o NPS também acima de 60. Então, e aí, quando começou a montar esse monte de coisa, o conselho falou, olha, você precisa parar de cuidar do marketing dessas coisas, vamos deixar essa atividade aqui, você precisa se dedicar a esses negócios aqui. Aí fui ser CEO da Wimob, mas cuidando dos negócios. Com esse guarda-chuva de todos. Então você virou, o executivo de inovação. A gente acabou montando essa unidade, onde, óbvio que inovação tem que estar no grupo inteiro, mas a gente trabalha para testar as coisas ali. Tem muita coisa que a gente testa ali, depois passa para o grupo, a gente desenvolve muita coisa. E fora isso, a gente atende o grupo, toda a parte digital veio para essa empresa também. Todas as plataformas é a gente que presta serviço. Então, a gente acabou montando um business fora do negócio. Aí você perguntar para mim assim, Rodrigo, você planejou isso? Não. Foi acontecendo e você foi pegando as oportunidades. A gente foi vendo as oportunidades e foi montando. Agora, você tinha um background, você tinha uma experiência de, por exemplo, precificação de passagem aérea que com certeza você usou em algum momento. Né? Você tinha uma experiência do marketing de companhia aérea que provavelmente você usou em algum momento, né? Essa tua coisa da inovação que você tinha das aéreas, você também usou. Então, você foi usando esses atributos, né? Você foi juntando isso. Acho que eu digo que eu sou muito multidisciplinar, mas talvez eu não seja muito bom em uma coisa. Entendi. Então, também eu fui buscando gente que era muito bom em alguma coisa. Excelente. Então, que é para complementar as coisas. Eu sei que eu estava até conversando de manhã que eu estava mexendo nos meus... Eu tenho um pacotinho dos fios de celular, tava tudo juntinho. Aí o pessoal olhou e falou assim, nossa, você é muito organizado. Eu falei assim, eu não sou organizado. Isso aqui é porque eu não sou organizado. Porque eu tenho que fazer coisas... Então, assim, eu não sou organizado. Então, eu tenho que ter pessoas que são organizadas perto de mim para me ajudar a organizar. E acho que quando você fala de carreira, de executivo, quando você vai tendo um pouco mais de maturidade, né? O autoconhecimento. Você saber o que você é capaz, o que você pode melhorar. E aonde eu preciso de gente que... Então, por exemplo, eu entendo de programa de fidelização, de CRM, entendo bem. Sou expert? Não sou. Mas eu tenho a Márcia nesse meu time. Que é faixa preta nisso, que é a pessoa que, assim... Talvez se tiver 5 pessoas no Brasil que entendem de CRM, é ela. Ela é uma delas. Então, qual que é o meu papel? Vender, porque essa pessoa também é assediada, você concorda? Todo mundo quer uma pessoa que tenha... vender para ela o que eu estou enxergando para a carreira dela, né? Para o que a gente quer montar junto. Dá para ela também ferramentas para ela inovar, empreender. Eu tenho em digital o Daniel, que é um cara que entende muito de digital, né? Que a gente trouxe também, é a mesma coisa. Tem o Alex, que é aquilo que eu falei para você, que cuida de clientes, entende muito de call center. Então, eu fui trazendo pessoas... Você foi trazendo os especialistas, né? O cara que vai lá no buraco do queijo, né? No detalhe do detalhe daquela área, né? O Alex até fala que quando eu liguei para ele para chamar... e eu dei um pouco de sorte nisso, porque assim, quando eu vim para o Brasil, a Latam, na época, estava fazendo um downsizing. Agora chama layoff. Layoff. Tava diminuindo o time. Então tinha muita gente no mercado, ou se não estava fora, estava muito incerto ali. E eu sabia que eram pessoas especiais, né? O Alex até lembra que quando eu cheguei, liguei para ele e falei assim, Alex, eu tô montando a banda, né? Quer vir tocar comigo? Tô reunindo a banda, entendeu? E foi isso. Fui reunindo as pessoas que eu achava que poderiam contribuir.
Tem gente que funcionou muito bem, tá desde o começo. Tem gente que passou e deixou muita coisa bacana no começo, com a gente. E tem gente que passou e não agregou, mas também fez parte do nosso aprendizado. Não tem como se acertar sempre. Não tem como ser unânime em tudo, né? Não. E o que eu tenho aprendido na minha experiência a gente estava falando isso semana passada, a gente fez uma reunião nossa, que é o ser humano, ele acaba tendo... Ele acaba se apegando ao seguinte: eu quero trazer pessoas que são muito parecidas comigo para trabalhar. E é um erro. Né? Quanto mais diversidade melhor, à sua volta, mais... Eu concordo 100%. As minhas reuniões de time, assim, a gente fez uma reunião semana passada, o pau canta. É porradaria. Você acha que a gente está se matando, mas a gente está... Cada um defendendo a sua ideia, o seu ponto de vista, né? Que prevaleça melhor, né? Eu vou brigar pela minha. Você vai ter que me convencer que a minha ideia não é boa, né? E o Rolim tinha uma frase que era... democracia... Como que era? Não vou lembrar, mas era mais ou menos assim, né? Que a gente vai... Democracia ditatorial. A gente vai brigar para prevalecer a melhor ideia. A hora que terminou, é todo mundo nessa ideia. Aí não vem... Não vem falar, não era a minha ideia, não é a ideia que eu tinha escolhido. E a gente tem conseguido fazer isso com o time, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso que faz essa... E eu sempre falo pro meu time, né? Assim, tem que ser divertido trabalhar. Porque... Eu queria justamente entrar nisso. Como é um pouco essa cultura na Wimob? Porque, pô, vocês trabalham com experiência de cliente, né? Vocês estão desenvolvendo coisas bastante inovadoras para o segmento. Como é a cultura dentro da organização? O que vocês fazem para a experiência do funcionário, do colaborador? A gente está aprendendo, né? E eu falo que assim, é muito complicado porque a gente mudou. Como esse negócio de startup, você vai aprendendo. Eu também não sabia muito como que era isso, né? E a brecha que tem do que a gente aprendeu profissionalmente e desse pessoal que está entrando agora profissional é imensa. Né? Outro dia eu fiz uma brincadeira, a gente estava falando alguma coisa de Renato Russo, né? A menina do lado perguntou para mim, mas quem que é Renato Russo, né? Eu falei, cara, realmente, ela nunca... As gerações. Não, você falou do comandante Rolim. Muita gente não sabe quem é o fundador da TAM. Né? Então a gente tem que até tomar esse cuidado para dar essas... É verdade. Então, o que a gente tem buscado fazer? A gente primeiro que é muito rápido tudo. Então a gente não tem medo de tomar decisão. E acho que é uma das coisas importantes de ter saído de dentro da... A empresa mãe, né, a JCA, te dá força, te dá melhores negociações, te dá estrutura, mas ela, como qualquer coisa muito grande, ela é mais lenta. Não é porque é melhor ou pior. Normal. Qualquer empresa grande então, é um pouco mais lenta. Tem que se movimentar muito, tem muita coisa. Então, dar esta autonomia para... Essa foi uma grande sacada, cara. Ajudou muito. E eu tinha sempre um combinado com o Gustavo, né? Que assim, me dá autonomia, eu vou tentar fazer as coisas aqui dentro, mas de vez em quando eu vou levantar o zap, assim, falar, eu preciso fazer isso. E a gente foi para também não dar bypass na estrutura. Porque eu também acho que a gente tem que ajudar... Eu tenho uma missão também, que é ajudar a estrutura a se modernizar, a trazer novas experiências. A estrutura da própria JC, do grupo como um todo. Então a gente vai experimentando as coisas ali. A gente é muito rápido. A gente testa uma ideia, não funcionou... Próxima. E a gente não fica se penitenciando, né? A gente tem um lema que é assim, você pode errar sempre, desde que não seja o mesmo erro. Porque também esse negócio de ficar o mesmo erro não, não funciona. Né? E eu acho que assim... E aí, com essa coisa da pandemia, agora que a gente está descobrindo, e acho que muita empresa passa por isso, qual que é o melhor modelo. Porque, assim, é bom o home office? É ótimo. Você é muito produtivo, você consegue fazer várias coisas, você consegue ter mais qualidade de vida, mas nada supera a interação de você fazer as nossas reuniões juntos são muito produtivas. Porque você não consegue interromper um cara no meio do... não dá. Você não dá para juntar uma ideia na outra. Né? Talvez a gente até aprenda a fazer isso. Eu vejo que as minhas filhas, elas não dividem muito presencial e para elas é meio igual, né? Mas a nossa geração ainda precisa muito disso. Né? Então a gente está aprendendo esse híbrido.
Que eu acho que é aí que a gente está nesse Hoje processo. vocês estão no modelo híbrido. A gente vai 2 vezes por semana para o escritório. Uhum. E a gente tem procurado... Uma coisa que a gente aprendeu é, o que eu vou fazer no escritório? Não é para ir no escritório só. É assim, vou com o meu time, quem vai do meu time... Vou fazer interação com outras áreas. Que reuniões áreas. que são presenciais. Essas reuniões de time diárias são importantes fazer junto. E a gente, a cada 3 meses, como tem gente que não vem, que é home office, que está fora de São Paulo... A gente faz reuniões de times a cada 3 meses aqui. Aí vem todo mundo. Aí mesmo quem tá fora tem que vir. A gente passa 2 dias, aí a gente mostra a estratégia, como tá os números, puxão de orelha. Eu tomo puxão de orelha do time. Ó, você tá falhando aqui como... porque tem que tomar. Lógico. Eu também tô aprendendo a liderar num ambiente novo também, né? Então, é um pouquinho disso. Cara, como que é o teu estilo de liderança, né? Já deu para mais ou menos... entender, mas como é o Rodrigo líder, né, vamos dizer, de um grupo de startups, né, que trazem inovação, que por si só já é um negócio mais, vamos dizer, eu não diria difícil de fazer, mas... requer outras habilidades, né? Porque você está ali o tempo todo flertando com o insucesso, né? Flertando com o risco, porque você está testando coisas novas, né? O tempo todo, como você falou, o tempo todo tentando inovar, tentando trazer ideias novas. Como é você como líder? O que você valoriza nos teus colaboradores direto? Como é que você contrata pessoas? Dá um panorama geral para quem está assistindo a gente entender um pouco desse lado. Eu, há um tempo atrás, antes mesmo de morar fora, eu fiz um processo de coaching, né? Então, assim, com todas as ressalvas que as pessoas... eu acho muito importante você fazer. Quando você pega profissional sério, que tem metodologia, é muito importante. Eu concordo 100%. Porque entra naquela coisa do autoconhecimento, né? Eu fui entender um pouquinho quem que era eu, para poder... E eu descobri que se eu fosse trabalhar com RH, eu ia ser um ótimo cara de RH, porque eu gosto de pessoas... E eu gosto de desenvolver pessoas. O trabalho, para mim, é importante para eu desenvolver pessoas. Então, dado isso, eu sou um líder que gosta de dar... Eu aprendi assim e busco pessoas que queiram aprender assim comigo também, que é, eu dou o desafio, dou todas as ferramentas, todo lado, mas vai lá e faz. Porque eu acho que você só vai aprender se você for lá e fizer. Eu te dou todo o respaldo. Se você precisar, levanta a mão, a gente vai fazer junto. Mas eu preciso que você vá lá e coloque a mão. Eu já falei aqui essa expressão, você não delarga. Né? Você está ali próximo, mas você respeita o protagonismo da pessoa que está ali executando. E a pessoa tem que ter as frustrações, a pessoa vai... Não adianta você falar, não faz isso que você vai errar. Às vezes as pessoas... E a gente também, como líder, no que eu acredito, você também tem que deixar a pessoa fazer a curva de aprendizado dela. De vez em quando tem que deixar mesmo. Tem que deixar. Você vai ver que se ela fosse fazer um negócio muito complicado, muito complexo, você vai lá você vai intervir, mas de vez em quando você deixa... As frustrações, né? Tem um livro do Taleb que fala isso, né? O quanto você cresce na diversidade. Então, eu acredito muito nisso, que esses momentos de adversidade são onde a gente mais... A gente saiu desse ano um ano muito complexo do ponto de vista de rentabilidade, de disputa no mercado. A gente fez uma reunião semana passada que eu falei, cara, agora acho que a gente aprendeu tanto. Então, eu sou muito isso, essa liderança que acredita nas pessoas. Eu sempre brinco, não é para todo mundo convidar você para o churrasco no fim de semana. Se convidar, melhor, a gente vai, né? A gente gosta, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma liderança, e cada vez mais uma liderança humanizada, né? Entender as pessoas, entender quais são as frustrações, saber tratar o ambiente para ser um ambiente cada vez mais diverso. Eu tive um choque de cultura muito grande quando eu saí do Brasil em 2014 e voltei em 2018. Que foi assim... Quando eu saí, tinha muitas coisas no escritório como tratava o colaborador, como era o bullying no escritório. Tinha muita coisa que acontecia que a gente não tinha essa dimensão. E acho que o Brasil evoluiu. Às vezes a gente está aqui dentro, mas a gente evoluiu tanto nessas discussões do tema de diversidade, tema de saber entender quais são as frustrações, como tratar os colaboradores, o que é permitido, o que não é, que eu assustei, né? Então, eu sou um líder que busca aprender sempre, entender quais são essas coisas novas para a gente fazer, dar autonomia para o time
e vender sonho, né? Porque você não levanta de manhã para falar assim, cara, eu vou lá trabalhar, ganhar meu dinheiro. Eu não consigo. E eu preciso de gente do lado que fala assim, o que a gente vai fazer? Né? As pessoas inconformadas, né? O que a gente vai fazer? Eu tava falando com o time, falei assim, há um tempo atrás, já faz um bom tempo, eu costumava dizer assim, quando eu queria reclamar da empresa que eu trabalhava, os caras não fazem isso. Aí eu virei pro time e falei, sabe quem são os caras hoje? É a gente, nós somos os caras. Então, se a gente tá com um problema e a gente tá com um problema lá no Customer Solution, cara, quem que é responsável por isso? Quem tá nessa sala. Então não adianta delegar pro outro e falar assim, tem quem vai levantar da cadeira e vai lá atrás resolver isso. Então, é esse tipo de liderança que tem também meus desenvolvimentos, né? Tem hora que nem todo mundo tá bem todo dia. Não, lógico. E imagino que você também, como líder, tá aprendendo todos os dias, né? Porque você lidera pessoas que são diferentes, né? Eu sempre disse isso, que um dos principais desafios da liderança é que você lidera, obviamente, pessoas que são diferentes. Né? Tem anseios diferentes, tem formas de comunicação diferentes, tem níveis de maturidade diferentes. E a educação formal que a gente recebe na faculdade, ela é tão ruim que você tem talvez meio semestre de psicologia. E devia ser 5 anos de psicologia, porque quando você chega... o que você mais trabalha como líder... Boa parte do tempo é isso. É entender o ser humano. É isso aí, cara. Né? É entender o ser humano. E essa coisa de aprender, de saber, tudo... Quando aconteceu aquele caso lamentável lá do Carrefour, lá em Porto Alegre, eu entrei numa reunião de time e falei assim com os meus liderados. Eu falei assim, vocês já pensaram que isso podia ter acontecido com a gente? O que a gente está preparado para isso? O que a gente tem de discussão para isso? E foi um choque para mim, porque eles falaram assim, realmente, podia ter acontecido. Porque era um terceiro que fez um... Você está falando do caso do segurança que... teve aquilo para mim falou assim, podia ter acontecido numa rodoviária com o ônibus da gente. Com motorista. Com motorista, com algum caso assim. E o que a gente está fazendo? Primeiro, para mudar esse tipo de coisa. Segundo, para a gente entender o que a gente tem que fazer. E aí eu montei uma coisa que eu acho muito legal, não é porque eu montei, mas que a gente chamou de papo aberto. E a gente, toda sexta-feira... dava 2 horas para o time para trazer gente para falar de diversidade, do problema das minorias, dar entendimento para a gente... Trazer cultura em geral, né? Cultura em geral, time. Não só disso, mas de tudo. E a gente acabou derivando até para coisas mais profissionais do dia a dia. Eu vejo que depois... A gente fez isso, está fazendo isso faz 2 anos. Né? Esse ano a gente já passou para fazer mensal, porque já estava... Mas a gente cresceu tanto nessas discussões... Né? Por exemplo, pauta de diversidade. Eu estava fazendo um curso um tempo atrás, uma pessoa do curso começou a falar umas coisas que já doía no meu ouvido quando eu escutava, de entender por quê. Porque eu passei por um entendimento. E eu, como líder, falei para todo mundo, gente, eu não sei como trabalhar isso. Eu não sei como trabalhar a diversidade. Vamos buscar a resposta. Vamos aprender junto. Isso aí. Vamos aprender junto. E acho que o papel do líder é isso, ter a humildade para saber o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer. Saber que tem horas que a gente vai precisar de ajuda, tem horas que a gente vai errar, como que a gente conserta. Então, é um pouquinho isso que eu acredito. E como vocês, só para a gente já começar a dar um contorno aqui de encerramento, como é que vocês contratam? O que é importante para contratar na UIMOB, no Grupo JCA? A gente está vendo aí vários layoffs, né? Muita gente no mercado, né? O que é importante para vocês quando vocês estão buscando talentos para a empresa de vocês? Eu acho que a primeira coisa é vontade. Primeira coisa é vontade, assim, porque aquela coisa no futebol, né? O cara que quer um prato de comida, sabe? Assim, eu vejo muito isso. Uma vez, quando eu montei essa área de e-commerce na TAM, e-commerce não tinha muito profissional de e-commerce. Aí fui contratar gente, tinha 2 profissionais concorrendo, e tinha a Manuela, que virou minha amiga, tudo. Fui contratar ela. Aí eu falei, você vai ser a gerente da área. Na época nem era gente, era coordenadora. Vai ser a coordenadora da área, era de e-commerce e tal. Aí ela virou para mim assim e falou assim, mas você sabe que eu não sei trabalhar com e-commerce, né? Nunca trabalhei com ele. Eu falei assim, eu também não, vamos aprender junto. Que legal. Né? E acho que é isso, óbvio que a gente
tem algumas Você posições estava atrás da vontade que ela tinha de que aprender. ela mostrou para mim, e assim, Belo hoje exemplo. tá voando, tá super bem nas atividades dela aí, e acho que aprendeu também a buscar isso nas pessoas. Eu olho muito, quando eu vou contratar, vontade, né? Se tem os requisitos básicos para aquela função, mas não precisa ter todos, porque tem muita coisa que vai aprender lá. E geralmente quando você está nessas áreas de inovação, tem coisas que você vai desenvolver. Então, essa capacidade de correr atrás, de dar resposta para aquilo que a gente precisa. Ser curioso. Eu posso dizer que você está mais atrás de soft skill do que do hard skill? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E até porque, assim, eu acho que os processos hoje são muito engessados do ponto de vista... A gente estava discutindo outro dia. Tem um monte de processo lá que pede inglês. Você já matou 70% das possibilidades de alguém... Bom... Inglês fluente? Hoje? Verdade. No Brasil é uma deficiência do mercado. É uma deficiência do mercado. Agora, aí você pergunta, quantas pessoas na sua empresa precisam de inglês fluente? Para a posição que vai... Precisa? Não precisa. Mas por que está lá, então? Né? Você tá botando um requerimento de corte que você está deixando um monte de gente potencialmente boa de fora, né? Eu fiz uma faculdade que qualquer empresa grande hoje não... A minha faculdade ela foi comprada pela Anhanguera. Então, assim, muita empresa hoje que tem 4 top universidades para contratar. Eu não estaria nesses 4 top. Você está melhor que eu. A faculdade que eu fiz fechou. A minha fechou, mas foi comprada pela Anhanguera antes. Aí como que eu soube que a faculdade fechou? Quando eu fui entrar na Gênesis, essas empresas multinacionais têm um negócio chamado background check, normal. Você precisa... Não, eu tinha o certificado, tudo direitinho, depois eu fiz MBA e tal, na SPM. Aí, nada de eu passar no background check, eu comecei a ficar preocupado, né? Aí, entraram em contato comigo e falaram, que a gente não tá conseguindo falar na sua faculdade. Eu falei, que estranho, né? Entrei na internet, peguei o telefone da faculdade e liguei. Né? E só chamava e ninguém atendia. Eu falei, que estranho. Né? Aí eu comecei a fuçar e descobri que a faculdade tinha, há 2 ou 3 anos atrás, ela tinha fechado. Né? Uma faculdade de mais de 50 anos. Né? A Universidade de São Marcos, lá no Ipiranga. E fechou, cara. Bom, obviamente eu tinha o diploma e eu tinha um MBA, né, na ESPM, que aqui no Brasil é on top, né? Vale mais do que o diploma de graduação. Mas fechou a faculdade. Mas eu descobri uma coisa com esse processo da minha também. Todos os diplomas ficam registrados na USP. Então... isso eu não sabia. Então mesmo que feche... colegas da Universidade de São Marcos, aí uma bela dica para vocês, hein? Todos os diplomas ficam registrados na USP. E você falou isso, eu também teria ficado de fora de um monte de oportunidade que eu tive, porque eu não estudei numa faculdade de primeira linha. Eu achei uma faculdade boa, serviu porque eu queria, mas não era uma USP, não era uma grande faculdade particular, né? E eu acho que é isso. Então, assim, quantas pessoas de alto potencial que a gente tem que não estão nessa faculdade porque... Ou nasceram num ambiente que não é propício para isso, ou não tiveram as oportunidades ali. Não tinha grana mesmo para ter outra faculdade. Cara, então eu acredito nisso de dar oportunidade. Cara, que legal que vocês estão dando essa oportunidade. O programa que eu mais gosto lá na Airbus é de estagiário. Porque eu acho que assim, o estagiário vem com... uma garra, né, uma cara? Garra, chega... E lá são 5 com a gente, né? Eles têm um grupinho deles já ali. Você vê que eles ficam até mais tarde, que eles estão fazendo... Então é muito interessante, sabe? E é legal, não sei se você passa por isso, mas aqui no XPXT a gente tem também a moçada jovem, 18 anos, 20 anos. O quanto eles vão atualizando a gente, né? De coisas que... talvez a gente não tivesse contato de cultura, de terminologia que eles usam, de onde eles buscam conhecimento. Total. Né? Isso eu acho que é uma troca legal. A gente tem um pouco da experiência para dar e eles têm um pouco dessa juventude, dessa curiosidade. Né? Minhas 2 fontes são esse pessoal mais novo e minhas filhas. E as filhas, eu ia falar isso. Lá em casa é a mesma coisa. Porque assim, sua casa deve ser igual assim. Eu posso cancelar a TV por assinatura, elas não usam. Mas se eu tiver um problema na internet,
Né? Lá em casa a gente limita a internet depois de um determinado horário, é uma confusão, mas... Mas outro dia já me ligaram porque não estava funcionando a internet. Então, assim, no meio de uma reunião, eu falei, peraí, eu já vou te ajudar. Esse tipo de coisa. Rodrigão, cara, que papo legal. Quero te agradecer por ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias, te parabenizar pela sua trajetória. Apesar da gente se conhecer, eu não tinha visibilidade dessa trajetória maravilhosa que você construiu, vem construindo. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Para onde vocês estão levando, obviamente o que você pode falar, né? Nenhum segredo, nem nada. O que vocês sonham para o segmento de transporte rodoviário? O que você acha que a gente ainda vai conseguir levar, de inovar? O que você acha que vem pela frente? Inteligência artificial entra, não entra? Né? O que vocês estão vendo aí de inovação para o futuro? Eu acho que cada vez mais a gente passa a ser uma população que não que vai trabalhar menos, mas ter mais horas para fazer turismo. Né? Então e a gente vai carros autônomos é um negócio que vai acontecer em algum momento. É mesmo. Né? Vai acontecer em algum momento. Tem todas as discussões de quanto tempo isso leva. Né? Mas está chegando, em algum momento vai vir, né? Mas vai vir, né? Ônibus elétrico já tem, né? Já tem. Então, acho que vai caminhar para isso e cada vez mais sustentável. Né? Acho que essas gerações que estão vindo, né? As minhas filhas brigam se a gente não faz coleta seletiva. Sim. Né? Então, elas têm a geração nova tem uma consciência ambiental completamente diferente. Então, o uso do ônibus, de tecnologias para usar menos coisas individuais, acho que vai cada vez mais crescer. Né? Então, e acho que é isso que a gente está caminhando, para ter um coletivo mais forte, pautado pelas pautas ambientais, obviamente, e o uso de tecnologia massivo. Né? Então, assim, inclusive dentro do ônibus, né? Cada vez mais. Inclusive, é muito interessante, porque antigamente tinha uma discussão, vamos colocar filme a bordo. Ninguém quer o filme pré-determinado por você. Dá conectividade para essa pessoa e ela vai assistir o que ela quiser. Então, as discussões vão mudando ao longo do tempo e vão dando contornos mais, primeiro, para coletivo, a gente pensar como coletivo, mas experiências individualizadas. Então, você vai ter a sua experiência cada vez mais próximo da sua casa, para se movimentar menos. Então, eu acho que as tecnologias vão fazer isso. Te dar mais mobilidade do ponto de vista coletivo, mas experiências cada vez mais individualizadas. Cara, fantástico. Fantástico. Velho, mais uma vez, obrigado pelo super convite. Obrigado. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Uma honra te receber. Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, mais um super episódio de Experiências Extraordinárias com meu querido amigo Rodrigo Trevisan, que contou aqui pra gente um pouco do mundo da inovação das companhias aéreas, o mundo da inovação das companhias de transporte terrestre. Se você está curtindo o nosso trabalho, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Fiquem bem e até o próximo episódio.